Análise sintática. Muito difícil sair também do padrão. Normalmente é tipo de complemento. A Amazônia tem também a maior bacia fluvial do mundo. Nas frases transcritas, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em. Eu sei que é uma questão fácil. Eu sei que a análise sintática não é muito difícil. Só que alguns precisam de algumas dicas e lá vou eu. Em primeiro lugar, sempre encontre o sujeito. Sempre. Tá? Para qualquer questão de análise sintática, falou de complemento, acha o sujeito. Porque a banca gosta muito de fazer isso aqui, ó. Porque nós temos o normal. Acompanha aí. Normal. Sujeito, verbo e complemento. Não é isso, normal? Sujeito, verbo e complemento. Beleza. A banca, para judiar do seu cérebro, coloca assim, o complemento, o verbo e o sujeito. Ou seja, inverte a ordem. Inverte a ordem, aí corre o risco de concordância por causa do sujeito e errar a predicação verbal, porque você não sabe o que é que está completando. Então, em primeiro lugar, você vai achar o sujeito fazendo as perguntinhas. O que ou quem? Em segundo lugar, você vai ver a predicação verbal. Predicação. Em segundo lugar, você vai ver a predicação verbal. Predicação verbal é para ver se o verbo é transitivo direto, VTI, VTDI e por aí vai. Depois disso, eu acho aconselhável, viável. Ah, claro, você vai achar predicação, você já vai achar objeto direto, objeto indireto, né? É legal colocar a oração na ordem direta. Colocar a oração na ordem direta é sujeito mais verbo mais objeto direto, objeto indireto e assim por diante. É isso. É só pensar desta maneira que não há como errar. Não tem jeito. Fica fácil, fica simples, é bem tranquilo. Vamos voltar aqui. A Amazônia tem também a maior bacia fluvial do mundo. O que tem? A Amazônia, sujeito. Quem tem algo, que é a predicação. Quem tem algo. A maior bacia fluvial do mundo, objeto direto. Olha só, entre o verbo e o complemento, apareceu aí um advérbio de inclusão. Tem também. Esse advérbio de inclusão, pensando na pontuação, ele deveria vir entre vírgulas. Ele não vem exatamente para você confundir a predicação do verbo. Por isso que eu falei, seguindo esse esquema. O que? A Amazônia. Quem tem algo. A maior bacia fluvial, objeto direto. Então, ele quer o verbo que exige o mesmo tipo de complemento do grifado. A perda de ambientes naturais é maior numa região. É. Verbo de ligação. Por que eu sei que é verbo de ligação? Maior está qualificando a perda de ambientes que tem função de sujeito. A perda de ambientes é maior. Então, verbo de ligação, porque eu tenho predicativo do sujeito. Eliminada a, porque eu estou procurando, exige o mesmo tipo de complemento, um objeto direto. B, a maior parte está no Brasil. Está. O que está, verbo intransitivo. Está onde? Eu não fiz a pergunta algo, alguém. Eu fiz a pergunta onde? No Brasil. Adjunto adverbial de lugar.
Então, verbo intransitivo, não tenho o objeto direto, elimino B. C. As florestas de várzea sofrem mais com a ocupação humana. Quem sofre, sofre. Intransitivo, dá pena de saber, sofreu. Com a ocupação humana, é adjunto adverbial de causa. Por que que é causa? Porque eu vou fazer a perguntinha por quê. Sofre por quê? Porque tem a ocupação humana, mas adjunto adverbial de intensidade. Então, resposta, nem pensar. Nós temos verbo intransitivo. D, que levam, direta ou indiretamente, à perda de habitats. Se leva, leva a algo. Se leva a algo, eu tenho o verbo transitivo indireto, a perda de habitat, objeto indireto, também eliminada. Então, pronto. Eu já sei que a resposta é a letra E. Como é que eu sei? Ué, não apareceu um objeto direto. Que detém 69% da área coberta pela floresta. Quem detém? Detém algo. Quem detém? Detém algo. Verbo transitivo direto. 69% da área coberta pela floresta tem função de objeto direto, exatamente como aconteceu aqui. Quem tem, tem algo. A maior bacia fluvial do mundo, objeto direto. Pronto, complemento verbal é isso, complemento do verbo, né? Teve uma prova, não foi agora não, porque aqui eu peguei provas de 2014, 2000, eu não peguei prova antes, né? Provas anteriores, que nós temos aqui um curso em 2015, eu peguei provas recentes. Eu não me lembro exatamente a data, eu acho que foi 2012, foi ou final de 2012, começo de 2013, por aí. Bom, enfim. A banca sempre pede complemento, né? O complemento do verbo. Nós sabemos que complemento do verbo é objeto direto ou objeto indireto. Tá. Só que aí pediu complemento do verbo e colocou adjunto adverbial. O adjunto adverbial é uma circunstância do verbo, não é um complemento. Por isso que eu digo, você saber a gramática, você ter um curso teórico completinho, só resolve? Não, porque para você ter um curso completinho, fechadinho, da forma como cada banca pede, é um tanto quanto difícil para nós professores, para qualquer um. Nem que seja mágico, ele consegue fazer uma coisa dessa. A não ser em livros, né? O livro facilita bastante. Mas, enfim, a ideia é você ter a base para todos os concursos. É que isso funciona muito. E eu sei que a maioria de concurseiro é apavorado, né? A grande maioria. Você tem a base, e aí tá. O que eu vou prestar? Pegar as matérias afins, primeiro que não atirar para todos os lados, não é o nosso caso aqui, eu ficar ensinando como estudar para concurso, não atirar para todos os lados, mas focar na banca, tá? Focar na banca. Se eu tenho, na gramática, se eu tenho que no curso online, que o VTD, que o complemento do verbo é objeto direto e objeto indireto, mas se na prova pediu o complemento do verbo como adjunto adverbial, eu vou entender isso, porque pode ser uma outra visão. E eu preciso entender essas novas visões. Resumo da ópera: não fique bitolado em regra, não, porque a língua é dinâmica, há alterações. Nós precisamos ver o contexto, precisamos pensar no contexto.
questão 2 e precisamos acertar. Análise sintática e período composto. Nos segmentos abaixo, a relação sintático-semântica estabelecida entre as